Gente, bora dar início, então a gente vai ver como é que vai ficar o decorrer dessa longa jornada do primeiro podcast, do ID Podcast. E tem uma perguntinha que a gente faz na Grace direto, né? Vocês estão felizes? Amém. Então, eu tô muito feliz, ansioso pra caramba, né? O fato de estar com a minha irmã de sangue e hoje em Cristo também, para honra e glória do Senhor. Glória a Deus. É muito, muito prazeroso, muito gratificante a gente estar aqui. Ó, o meu tablet. Gente, nervosaço. Mas bora dar play, então, em tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Creio muito que vidas serão alcançadas através da vida na vida daqueles que vão acompanhar, daqueles que vão estar ajudando a somar, daqueles que estão aí hoje online com nós, né? Então, muito obrigado por todos aqueles que estão sempre apoiando, vocês são demais. Obrigadão mesmo. Deus abençoe. E bora para as perguntas então, né, dona Caroline? Caroline. Juntou dois nervosos aqui. E segundo o pessoal, dois tagarela, não. Então a live é 5 horas, né? A gente tá aqui com um Vini e com a Slim, aqui dando um suporte, abraçar essa bronca com nós aí. Glória a Deus pela vida deles. Amém? Bora lá então? E aí, Caroline, conta pra nós aí como é que começou a tua história pessoal com a fé, né? Como você se tornou cristã. E quanto tempo faz, assim, que tu te encontrou de fato em Jesus? Vai fazer 2 anos em outubro. Em outubro faz 2 anos, né? Eu fiz parte, pra honra e glória do Senhor, eu fiz parte do primeiro batismo da Grace. E eu conheci Jesus lá dentro. Por mais que ele tenha sido ministrado na minha vida por alguns anos, através da tua vida, através da vida da Tamires, né? Eu conheci Jesus dentro da Grace, num culto, em vários cultos, na verdade, que eu fui. E deixa eu pensar. Foi no culto de mulheres, que eu me lembro que foi a primeira vez, o primeiro culto de mulheres da Grace. Foi a primeira vez que eu realmente entendi quem Jesus era. Pra mim, assim, quem eu era nele. Foi a primeira vez que realmente... Nossa, agora eu sei. Mas eu ainda não sabia como agir, né? eu não sabia como me comportar, né? Qual seria, né, o processo, assim, de me tornar cristã. E depois de alguns cultos... e a Tamires trabalhava com nós na época, então ela ministrava a minha vida durante o dia. E aí, né? Sabe como é que é? E ela me teve um culto, eu acho que foi num culto de domingo, que eu conversei com o pastor Joey, ele me chamou pra conversar, e aí ele me disse uma frase que ficou muito marcada na minha cabeça, que foi, tu vem aqui, tu queima por Jesus, tu reconhece quem ele é e tu sai pela porta e é como se tu não tivesse vivido nada. Meu Deus. E aí eu tô em um choque com aquilo, assim, ó, choque de realidade na minha vida. E eu disse... Realmente, é verdade. Mas eu não quis permanecer nisso, né? Então, a partir daquele momento eu tomei uma decisão, a partir daquela conversa, né? Que eu queria seguir a Cristo e eu queria realmente fazer parte daquilo. Né? Não só da Grace em si, mas de realmente de caminhar com o Senhor, assim. Do reino. Exato. E tem sido bênção. Foi assim. Dentro da igreja. Eu lembro de 2018, ano de 2018, a gente fez um culto do ID Futebol Clube, né? Pra quem não sabe, o ID FC é ID Falar de Cristo, se tornou o ID Futebol Clube e agora o ID Podcast, pra honra e glória do Senhor. E eu me lembro de 2018, a gente fez um culto com as crianças do ID, ali na escola Arlindo Streghini, e... creio que das experiências que tive com Jesus, assim, as crianças chorando muito, assim, na presença de Deus, foi algo muito, muito forte, assim, sabe? Mas eu creio que Deus, ele já tinha algo preparado, né? Eu lembro que um amigo meu, né, inclusive somou muito para que isso aqui fosse acontecesse hoje, né? O Sandro. E ele disse assim pra mim, cara, o que faltou pra tua irmã, né? Porque ela chora bastante, ela se entrega aqui, ela recebeu, ela entendeu
talvez ela experimentou um pouco daquilo que Jesus tinha para a vida dela naquele dia, né? Isso em 2018, né? Dezembro de 2018, eu lembro da data, foi dia 20, né, de dezembro de 2018, uma quarta-feira, né? E eu lembro disso e eu disse, cara, tá chegando o tempo, vai chegar um tempo que ela não vai ser só mais lágrima e realmente ela vai entender quem é Cristo na vida dela, né? Glória a Deus. Chegou o tempo. Demorou um pouquinho. Levou um tempinho, né? Levou uns aninhos, assim, porque antes de 2018 teve alguns processos. Levou um tempinho. E como você entende a importância hoje da gente viver conforme a Bíblia para realmente ter uma vida cristã? O que é isso para ti hoje, tipo, de tu ser regrada não por aquilo que o mundo diz, ou que as pessoas dizem, mas sim por aquilo que a Bíblia ela fala, ela relata, né? Uma das coisas mais difíceis na vida é isso. Acho que é uma das coisas mais difíceis. Pra quem... Não importa a idade, não importa como, é tu seguir realmente contra uma maré. Todos os dias. Todos os dias. Tá todo mundo indo pra um lugar e tu vai pra outro. Fisicamente, mentalmente, espiritualmente, é uma das coisas mais difíceis pra mim hoje, é realmente seguir 100% aquilo que a Bíblia fala. Porque é muito difícil. E não importa a época, vai ser sempre difícil. Porque é pra ser difícil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Não, é pra ser fácil. A primeira vez que eu vi a série, né, essa série muito famosa, já The Chosen, né, eu creio, não sei se a pronúncia tá certa, mas eu lembro que a primeira vez que eu vi essa série com a Tamires, né, a gente tava deitado em casa e a gente colocou essa série pra assistir, e quando a série ela começa, a abertura dela é um monte de peixe andando, todos eles, né, para um lugar, aí tem meia dúzia de peixe andando na contramão, aí eles começam a encostar em outros peixes e eles começam a mudar, né. E aí eu peguei e disse pra ela, nossa, cara, olha que forte é essa abertura, né? Essa abertura de série, né? Tipo, porque é exatamente isso, né? Andar na contramão daquilo que o mundo tá te oferecendo o tempo todo, né? E como a gente hoje tem a vida ela, baseada na Bíblia, como é que é o teu relacionamento hoje com a Bíblia, né? Que é tipo assim, tu tem um dia certo, uma hora certa que tu faz teu devocional, como é que é isso pra ti hoje, sabe? O teu relacionamento com a Bíblia de fato, né? Com a palavra de Deus, né? Eu normalmente leio de noite, mas eu tô me programando pra mudar o meu horário, porque de noite tá sendo extremamente cansativo. Provavelmente eu vou mudar pra de manhã. Mas o que eu faço, tá? Eu normalmente leio à noite, que nem eu disse, e às vezes durante o dia também, mas aí no celular, porque é mais fácil, né? Mas eu comecei pelo Novo Testamento, porque eu acho que é mais fácil de entender, porque fui aconselhada a começar por ele. E foi excelente, assim, eu tive um real entendimento de quem foi Jesus enquanto ele caminhou na Terra e quem ele é ainda hoje, que ele vive, através do Novo Testamento. E eu comecei a fazer os meus estudos e hoje eu faço pouco, admito, porque eu deveria fazer mais, a gente, né? Mas eu normalmente faço à noite, e aí são umas 3 vezes por semana, mais ou menos, que eu consigo tirar realmente pra isso, pra estudar mesmo, mas eu tento ler pelo menos um pouquinho todos os dias, assim. E tem passagens que te chamam mais e passagens que não te chamam tanto, assim. E normalmente quando eu não entendo alguma coisa, eu passo. E aí depois eu tento de novo, sabe? Eu passo ela, eu não entendi. Aí eu leio mais alguma coisa pra frente. Aí depois eu digo, tá, senhor, agora vamos voltar naquela lá e me ensina de novo, que eu não entendi. Me mostra. O Luciano Subirá, ele fala que a Bíblia responde a Bíblia, né? E é verdade. Desde o dia que eu comecei a ler a Bíblia dessa maneira, sabe? Esperando realmente que a Bíblia, ela... Deixa eu trocar aqui a câmera. Que a Bíblia, ela realmente, responde ela mesma, né? Tipo, tu tá lendo um versículo, tu tá lendo uma história da Bíblia, tu tá lendo algo dentro da história de Jesus da Bíblia. E tu lê um pouquinho antes, ou tu lê um pouquinho depois, ou tu vai ver no próximo livro.
dá exatamente a resposta daquilo que tu estava lendo, daquilo que tu estava procurando, mas como isso aconteceu, mas por que disso, mas por que daquilo. E na verdade, quanto mais a gente se aprofunda na leitura da Bíblia, né? E eu não falo nem só da questão do estudo, né? Hoje muitas pessoas elas usam a Bíblia como, né? Tu vai pegar palestras motivacionais, as pessoas usam Bíblia. Tu vai pegar a parte financeira, né? Pessoas que hoje falam da área financeira também utilizam a Bíblia. Só que quando a gente entende que a Bíblia é feita para falar com a gente, sabe? Ela tem que falar com nós. Tu tem que ler algo ali nela que venha te transformar de fato. Tu venha entender que a vida daquelas pessoas que passaram por esse tempo na Terra com Jesus também passaram dificuldades, né? Então, eu creio que a palavra de Deus, ela vai nos moldando, né? E de tudo aquilo que tu leu na Bíblia hoje, qual é o versículo que mais te chama a atenção, assim, sabe? O que Deus, tipo, tocou no teu coração, né? Eu não sei se durante toda a tua caminhada, né, desses 2 anos que tu tem de conversão, ou, tipo, é por fase, cada vez a gente vive uma fase diferente, sabe? Com certeza por fase. Porque no início, o que mais falava comigo era João, acho que é 3,16, que diz que... Eu não lembro se é nesse mesmo, mas eu acho que é. Que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Esse eu acho que... Se alguém não conhece, deveria conhecer. Todo mundo deveria conhecer. E foi um dos primeiros versículos, assim, das primeiras passagens que realmente ficou no meu coração. E ela ainda queima no meu coração isso, muito. Mas hoje, a fase que eu tô hoje, o versículo que eu mais leio e que eu mais repasso e que eu mais aprendo é 1 Coríntios 10, 23, que diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. E é o que a gente estava falando sobre seguir a Bíblia. É exatamente isso, né? Não tem nada que tu não possa. Não é... Eu acho uma das primeiras coisas que Deus começou a me iniciar no meu coração, final do ano passado e início desse ano, é a respeito disso. Não tem nada que tu não possa. Tu tem que não querer. Meu Deus. Tu não querer, sabe? Que nem esse versículo é da primeira carta para os Coríntios de Paulo, e ele fala: tudo te é lícito, tu pode, sabe? Mas nem tudo te convém, não te edifica. E todas as vezes que eu leio esse versículo e que eu repasso, eu aprendo alguma coisa nova sobre ele, sabe? E eu fico, nossa, realmente isso não faz sentido nenhum na minha vida. Por que eu tô fazendo isso, sabe? Por que eu tô pensando desse jeito? Então, esse tem sido o meu versículo do momento, assim, a passagem do momento. Esse capítulo, na verdade, ele é muito edificável, ele é muito ensinável. E nesse momento é 1 Coríntios que eu tô vivendo. Que bom, né? Que bom que a gente tá vivendo um estágio dentro da Bíblia, né? E como você vê o papel, sabe, da dúvida, às vezes, que a fé nos gera, né? Porque a gente fala assim, a dúvida ela não provém do Senhor, né? Mas a paz que excede todo entendimento. Até essa semana a gente conversou sobre isso no particular, né? E como tu lida hoje com as dúvidas, né? Sabe assim, como que tu lida com as dúvidas de saber se é de Deus ou se não é de Deus, sabe? Sobre tudo na vida, sobre uma escolha, né, que a gente conversou sobre a troca de um emprego, né? Sobre a gente sair de um emprego e ir para outro, o que isso muda, sabe? Dentro de nós, entender em Deus, né? Como que tu lida com isso hoje, né? Orando. Nossa, assim, hoje existem muitas coisas que eu coloquei na mão do Senhor. A gente tem que colocar todas as coisas na mão do Senhor, mas é muito difícil a gente realmente ficar esperando uma resposta dele por todas as coisas, porque a nossa vida cotidiana ela é muito corrida. Mas todas as coisas muito importantes na minha vida eu coloco na mão do Senhor. Então eu oro e eu espero realmente a paz que excede todo o entendimento. Eu não vou sair daqui se não me traz paz. E é real, gente. É vivido isso. Tu não sente paz se não é dele. E às vezes mas não é a hora. E aí ele fica ali, ó, vai ser, mas ainda não. Tu tem certeza que vai ser,
Mas ainda não. E aí tu não fica em paz com aquilo. Ainda não é o tempo. Ainda não. Então, assim, depois que eu entendi que a dúvida não provém do Senhor, eu não faço nada na dúvida. Ah, tem alguma coisa que eu quero muito, muito fazer. Mas eu não tenho certeza se é dele, então não é. Então não vou. E como, sabe, você vê o papel da oração hoje na vida cristã, né? Nossa. O que tu acha hoje né? Como tu ora e qual é o significado da tua oração hoje, né? Que às vezes a gente tem um significado que é pedir algo pro Senhor, né? Ah, Senhor, eu te peço, eu clamo a ti, Deus, porque eu preciso de algo, eu tenho necessidade, seja ela física, eu preciso de uma cura para mim ou para alguma pessoa, né? Eu preciso de um emprego, eu preciso que o Senhor opere nas minhas finanças, né? E como é tuas orações, sabe? Como é que tá sendo as tuas orações nesse tempo, né? Eu sei que a gente passa por alguns estágios, né? Quando a gente logo se converte, tem aquela primeiro amor, a gente encontra Jesus e a gente precisa de fato ser perdoado por Ele, depois a gente precisa nos perdoar nele, mas hoje assim, né? Nesse tempo que tu já tá servindo, abre culto, já pregou, né? Pra honra e glória do Senhor. E como tem sido as tuas orações? O que tu tem orado pro Senhor, sabe? O que tu tem pedido pra Ele? Eu acho que a principal coisa é que eu caminho no centro da vontade dele. Essa é uma oração que eu faço todos os dias, em vários momentos do meu dia. Porque, como eu disse, eu não quero viver uma vida que não seja a que ele quer pra mim. Isso foi uma coisa que eu entendi. Então, eu não penso sobre prosperidade, sobre grandes planos em quesito financeiro. Eu não peço grandes coisas nesse sentido, o senhor sabe. A minha oração hoje, tirando essa, que é muito diária em mim, eu sempre peço, desde que eu comecei a entender o Evangelho, eu sempre peço discernimento e saber realmente dividir o que é do mundo e o que é de Deus, porque a gente conversou até essa semana sobre isso, que hoje em dia o inimigo, ele é muito parecido e ele tenta se assemelhar de todas as maneiras que ele pode. Então eu sempre peço pro Senhor aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? Que é aquela coisa do... O sopro do Espírito Santo. Não tá bem certo isso, sabe? Então, isso também é uma das coisas que eu clamo todos os dias, diariamente. Além de pela minha família, né? Pela nossa vida, assim. Outra oração que eu tenho feito todos os dias, que o Senhor me levou a fazer, é a oração pelos adolescentes. Eu tenho orado muito pelos jovens de Guaíba, assim, principalmente. O Senhor, ele me entregou algo a respeito da Grace, que nós vamos ter muitos adolescentes, que hoje nós não temos, mas que nós teremos. E eu tenho orado por isso, tenho orado para que ele prepare a nós para receber eles. E pelas nossas crianças, porque tem sido um absurdo de ataque contra as nossas crianças. Então eu tenho orado muito a respeito deles. E o que eu acho da oração, gente, oração é... crente que não ora não é crente. Não tem como não orar, é algo assim natural, automático, diário, todos os dias, todas as horas. E aí Jesus mesmo, ele fala, né, quando ele vai nos ensinar a orar, Pai nosso que está no céu, né, santo é o teu dia, seja feita a tua vontade. E ele fala sobre todos os dias, né, a gente ter esse momento com ele, né, seja no início do dia, seja no final do dia, né, mas a gente precisa sempre ter um momento com ele, assim, porque é necessário para nossa sobrevivência hoje, né? Com certeza. E quando tu falou ali a respeito do discernir as coisas do mal, porque são muito parecidas, né? A palavra mesmo fala, né, que falsos profetas virão, arrastarão multidões, né? E hoje a gente vê as pessoas têm preguiça hoje de ler a palavra, né? Ou começam a ler a palavra ali e já ficam cansadas por ler a palavra. Ou, por exemplo, eu não sei quantos minutos vai dar vai ser esse podcast, mas às vezes a gente vai assistir um vídeo e a gente está acostumado a ter respostas rápidas, né? A geração do imediatismo. A gente é muito imediato a isso, né? E as orações, né? A pastora Kelly, ela ministrou ontem conosco lá, né? Tivemos o privilégio de ouvir a palavra dela, e ela falou a respeito da oração, né? Sobre saber o tempo de esperar, sobre saber o tempo das coisas de Deus, sabe? Então,
é sobre isso, né? A gente precisa entender que precisamos, então, orar todos os dias, de fato, né? Entregar as coisas. E eu vou falar um negócio aqui que, pra ti, né, hoje, né? Faz algum tempo que hoje eu não oro pela a minha casa. Talvez algumas pessoas vão me criticar depois por isso, né? Que eu preciso orar pela minha casa. Mas faz algum tempo que realmente eu entreguei a minha família, a minha casa pro Senhor, sabe? Eu entreguei a minha vida, eu entreguei a vida a tua, eu entreguei a da nossa irmã, do nosso pai, entreguei da nossa mãe. E eu vou dizer pra ti, quando as coisas realmente encaixaram nessa oração, que eu senti paz dentro do meu coração a respeito disso, né? Porque as minhas orações eram: Senhor, que graça vai ter o céu pra mim se a minha família não estiver comigo, né? E Deus sabe do meu quebrantamento, do meu coração, do meu secreto, quando eu orava sobre isso. E até que um dia, né, meus amigos, eles falaram a respeito de buscar em primeiro lugar o reino do céu e as demais coisas. Demorei ainda um bom tempo até realmente entender o que Deus queria, né, pra minha vida. Mas no momento que eu entendi de fato hoje, né, tu tá aqui, a primeira convidada do podcast, né? Consigo ver a boa mão dele de verdade, cuidando, né? Então, sabe, para aqueles que oram hoje aí, que vão assistir amanhã ou depois, não sei, mas para aqueles que oram por algo, pela sua casa, que tem o privilégio de experimentar realmente uma dependência no Senhor, sabe? Assim, entrega nas mãos dele, descansa, porque a paz que excede todo entendimento vem do Senhor, né? Verdade. Eu vou entrar num outro tema agora aqui, sobre perdão. Como você entende a graça do perdão de Deus? O que é isso pra ti hoje, né? E tu já experimentou isso a teu respeito, a respeito de outra pessoa, assim, né? Eu não sou uma pessoa que guarda rancor, que se magoa fácil. E então, pra mim sempre foi muito fácil liberar perdão de verdade, até antes de ser crente. Sempre foi muito fácil. Mas uma das coisas que eu mais demorei, assim, pra realmente tomar posse foi a respeito do perdão dele comigo, das coisas que eu já tinha feito. E uma das coisas que a gente tem que trabalhar todos os dias é a respeito do perdão dele com a gente, da gente com ele, diariamente, de todas as coisas que a gente faz e pensa. De todas as coisas que a gente age. Então, o perdão pra mim hoje ele é diário. O arrependimento ele é diário. E todos os dias eu tento verbalizar todas as coisas que eu sei que não agradam o coração do Senhor. Porque tem coisas que talvez a gente faça e a gente não sabe. Talvez a gente não tenha entendimento. Mas eu creio que quando a gente tá fazendo o errado, a gente tá falando, tu deixa eu pecar em paz. Não, tu não vai pecar em paz. Sinto lhe dizer, mas não vai. Porque tu sabe que é pecado e tu não vai. Então, todos os dias eu tento realmente verbalizar isso, de pedir perdão de verdade. E eu sinto paz nisso. É como eu faço. E como eu sinto paz. Sinto paz nisso, real. Tanto no perdão eu comigo mesma, porque a gente se cobra. E quanto no perdão Deus comigo. Porque eu sei que Ele está disposto a me perdoar. Por mais que eu evite... Sabe aquela coisa da escadinha? Eu tenho uma escadinha para todas as coisas. Porque eu sou sistemática. Então o meu perdão ele funciona numa escadinha também. Eu subo um degrau todos os dias. Não é todos os dias não. Mas, sabe, é um degrauzinho assim. E depois que a gente subir um degrau, eu não vou retroceder. Então, eu tento o máximo possível não cometer o mesmo erro, a mesma coisa, o mesmo pensamento, o mesmo... De novo. Porque depois que eu já senti paz com aquele perdão, tá entendendo? Eu me nego a ter que pedir ele de novo e dizer, ei, Senhor, eis-me aqui de novo. Sabe aquela coisa, então, de novo, eu tô cometendo... Então, assim, já aconteceu, de ter que pedir perdão de novo. Mas eu evito o máximo e, assim, ó, automaticamente, quando eu penso em fazer as coisas erradas de novo, eu penso, mas eu já passei por isso, né? A gente não precisa voltar, a gente não precisa. Não quero voltar nessa história. Eu não quero retroceder. Então, assim, eu realmente digo não. Hoje não. Vamos continuar. Outra coisa. E sempre vai ter o que a gente pedir perdão, né? Sempre vai ter. Sempre, Sempre vai ter. Nunca vamos estar 100%.
E no canal, né, tem o IDFC, tem um canal no YouTube. E o primeiro vídeo que eu postei foi exatamente isso, né? Porque eu descobri que, segundo as minhas irmãs aí, pessoas bem próximas minha, falaram que o meu dom é a comunicação, né? É de verdade. E aí eu me lembro que quando Deus, ele me inquietava a respeito de falar daquilo que Deus estava fazendo na minha vida, tinha feito. Cara, sou pobre, miserável, pecador, vou carregar essa frase, eu acho que a minha vida toda, né? Assim, mas é realmente entender em Cristo que eu preciso, entender nele que eu preciso dele todos os dias. Exatamente. Não é apenas uma vez. Mas eu lembro que a primeira mensagem que eu trouxe, né, eu falei sobre a gente não ficarmos estagnados, plantados, né, olhando para o nosso passado, com aquela acusação, tudo aquilo que eu já fiz na minha vida, agora eu não posso fazer mais nada de diferente. Não, pelo contrário, meu Deus, ele te chama para uma vida nova, né? Hoje tu tem vivido esse novo com Deus. Glória a Deus, sim, com certeza. Nossa, todos os dias. Todos os dias. Sabe aquela coisa do agora eu acordei, eu renovo, né? É mais um dia que a gente peca, que a gente erra, é mais um dia que a gente agradece, é mais um dia que a gente clama, é mais um dia que a gente ora, que a gente intercede. Então, tem sido difícil, mas incrível. Assim, eu tô vivendo Sabe a paz que transcende todo entendimento? É tu ter certeza absoluta de que tu tá onde tu tem que estar. Certo. E assim, eu conhecia Cristo, eu passei por algumas coisas até eu entrar realmente no lugar que eu deveria estar com Ele. E hoje, cada passo que eu dou, eu tenho certeza absoluta de que tá no centro da vontade dele. Demorou um tempo até eu ajustar a minha vida, porque não é o evangelho que se ajusta à nossa vida, né? A gente que ajusta a nossa vida ao evangelho. Não é o contrário, tá? Se tá fazendo o contrário, tá errado. Não é o evangelho que se adequa. Pega essa aí, ó. Pega essa aí. A gente tem que se adequar ao evangelho. Então, assim, cada passagem que eu lia, eu tomava um soco diferente. E aí, até hoje, né? Continua. Era uma sequência. Era uma sequência, senhor. E cada palavra na igreja, assim, isso tá errado também, sabe? Então, assim, passei um período de moldando a minha vida até hoje. A gente molda, né, a nossa vida diariamente no Senhor, mas eu cheguei num ponto, até comentei com algumas pessoas faz um tempinho já, que eu disse, agora eu tô onde Deus quer que eu esteja. Agora a partir de agora, é só vitória. É evolução. Mas a partir de agora é evolução, sabe? É quando a gente resolve, tipo, tá, agora o passado ficou realmente no passado, de verdade, e é nova vida, entendeu? Porque a gente se batiza, amém, glória a Deus, batizado é importante, mas não muda no estalar de dedos. Não é assim, ó. É uma reconstrução todos os dias, né? Todos os dias. É literalmente aceitar que Jesus, ele não faz parte da tua vida, ele é a tua vida e tu tem que se adequar ao que ele prega. E pronto. O evangelho, ele é só um. Então aqui, ó. E como é que tá sendo os conflitos e desafios, né? Tu acabou de falar do teu batismo e tal. Como é que foi o conflito teu contigo mesmo, com as pessoas? Qual foi teu maior desafio nesse tempo aí depois que tu, né, te batizou de fato? Nesse tempo aí, qual foi teu maior desafio? Qual foi tua maior luta? Constância. E aquilo que eu já falei do mudar realmente o pensamento, sabe? Mas tem algo que eu entendi que a gente esquece às vezes, né? Como eu disse, a vida é corrida, a gente esquece. Que Deus, ele toma conta de todas as coisas e ele é detalhista. Ele não é um Deus desleixado, muito pelo contrário. Ele é totalmente detalhista. Então, às vezes, eu quis tomar conta das coisas que ele estava resolvendo já, assim. E eu acho que o maior desafio que eu tive foi terminar o relacionamento. E quando eu entendi que era de Deus, demorou bastante tempo para entender que era de Deus. Que Quanto viesse tempo? ao fim, 4 anos. Quase 4 anos. E quando eu entendi que não era pra dar certo, que não era pra dar certo, levou mais algum tempo, né? Porque daí a gente não quer aceitar, né? Daí a gente não quer, né? Tá? Dizer, sim, claro, entendi. Mas a gente, né? Demorou mais um tempinho. Mas é aquilo que a gente falou antes a paz que transcende todo o entendimento.
Quando eu terminei, eu senti em paz. E foi um relacionamento ótimo, mas a gente não tava mais feliz. E Deus, ele me mostrou... Eu cheguei nessa conclusão através de outras coisas. Eu fui buscar entendimento, conhecimento por outras coisas e comecei a me questionar e questionar o relacionamento, porque era o que Deus queria que eu questionasse mesmo. Porque era algo que me amarrava. E por mais que era algo meu, não era algo dele. Era algo muito meu, assim. Eu, Carol, eu não era livre. Eu era amarrada. E eu era muito, muito amarrada nisso. E hoje eu falo com total clareza, a gente conversou sobre, né? Que consigo falar abertamente sobre, mas por um bom tempo eu não entendia isso, sabe? Que eu era realmente presa naquilo e aquilo me tirava toda a minha paz. E aí quando eu terminei um dia antes do Retiro de Mulheres. Eu fui pro Retiro de Mulheres acabada. Um caco. E foi o máximo o Retiro de Mulheres. E aí eu voltei e Deus continuou trabalhando na minha vida outras coisas que agora tu não tá mais preocupada com isso, sabe? Porque realmente gente, Desgaste. Era um desgaste físico, emocional, psicológico muito grande. E aí depois Deus me disse assim, agora que tu não tá mais preocupada com isso, que a gente já eliminou isso, que tu chegou no ponto que eu queria que tu chegasse, agora a gente vai trabalhar outra coisa. Foi muito isso, assim. E aí, esse foi meu maior desafio, assim, na minha caminhada cristã, foi entender isso. Foi tomar um não. Não vai pra frente teu relacionamento. Que a minha oração era que fosse, né, gente? Foi um não. Foram vários nãos, bem claros, inclusive. Sabe aquele, quer que eu desenhe? Foi quase, só faltou isso, gente, que Jesus. Só Jesus sabe. Mas foi uma luta. Mas vencemos, glória a Deus. Mas teve alguma cobrança? Tipo assim, alguém te cobrou? Hoje, né, eu sou teu irmão, né? E houve cobrança, assim, a respeito do teu relacionamento, porque a respeito do teu batismo, né? Tipo, agora tu te batizou, Caroline, né? A gente sempre teve uma boa amizade, né? Graças a Deus por isso. A gente preserva muito isso, né, na família. Glória a Deus. E, tipo, eu lembro quando tu terminou o teu relacionamento, né? E teve uma cobrança, sabe? De alguma liderança, de alguém a respeito, agora tu te batizou, tu precisa alinhar a tua vida, tu precisa reconstruir tua vida. Tipo, alguém te falou assim, Deus tem algo novo pra ti de fato, sabe? Não. Houve uma conversa com os pastores que não tinha nada a ver com isso. Houve uma conversa a respeito da dança, que é algo que ainda queima no meu coração. E a gente conversando e tudo mais. E aí eles abriram algo que foi a respeito do meu relacionamento. Não foi no sentido de cobrança, muito pelo contrário. Mas abriram o leque do questionamento, sabe? O quanto tu tá realmente se dedicando. Porque daqui a pouco tu se dedica realmente o teu tempo, o teu esforço ao teu relacionamento. Sim. Sabe? Ao teu relacionamento, a trazer isso pra sabe, fazer isso ser importante. Porque, né, hoje tu congrega e tudo mais. Sabe, ao invés de tu investir o teu tempo em algo que é recente, tipo, investe em algo que já tá firmado, né? Que era o meu relacionamento, no caso. E eu mudei a minha oração com relação ao meu relacionamento a partir disso. E a gente conversou com a Tamires e tudo mais. E eu mudei o meu relacionamento, a minha oração. Porque a minha oração sobre o meu relacionamento era que a vida dele fosse resgatada. E não tinha nada a ver com o nosso relacionamento, era só a respeito da vida dele. Não parei de orar por isso. Mas, sabe, não tinha nada a ver com a gente, com o relacionamento em si. E eu mudei a minha oração a partir dessa conversa. Mas nunca houve uma cobrança, nem nada disso. Eu me batizei e segui a vida. E continuaria num relacionamento se fosse de Deus. Nunca houve uma cobrança. Houve só uma mudança de oração mesmo, que foi quando eu comecei a entender que eu precisava orar para saber se aquilo realmente fazia parte dos planos de Deus para minha vida ou não. Sabe? Que não é porque eu queria que fizesse que fazia. E eu tenho uma pergunta para ti. Mais uma. Diga. Que grau tu acha de importância de a gente estar aqui num ambiente que nem esse, compartilhando exatamente aquilo que Deus mudou
aquilo que Deus gerou na nossa vida hoje. Nossa, 100%. É muito importante. Eu me converti através disso. Vida na vida. E sou fruto disso. De diálogo, de conversa, de ensinamento. Até hoje a gente senta e bate papo legal, enquanto dá tempo, né? Então, não só contigo, assim, com a Tamires também, que é uma pessoa extremamente importante na minha caminhada, né? A Tamires é minha cunhada. Na minha caminhada cristã. E, gente, todas as pessoas, sendo crente ou não, mas principalmente a galera da igreja, assim, sabe? É muito importante a gente carregar essa amizade. É muito importante a gente carregar isso como amigos mesmo, de verdade. O tempo de mesa. Tempo né? de mesa. Né? Tempo de mesa. Porque assim a gente descobre que não é fácil pra ti também. Sabe? Assim a gente descobre que a tua vida não é perfeita, que as coisas acontecem, que os problemas continuam acontecendo, como tu fala, mesmo o pneu do carro fura, sabe? Porque às vezes a gente vive uma vida se comparando a do outro e achando que a do outro é perfeita. E primeiro que a gente não deve se comparar. Esse é o primeiro ponto. E depois é que a vida do outro não é perfeita. E quando a gente conversa, a gente troca experiência, a gente fala a respeito do Senhor, o Senhor ele sempre se agradou disso, a Bíblia está cheia de momentos desses. E é extremamente prazeroso e edificante ter momentos que nem esse. Não só porque aqui a gente tá ao vivo hoje falando para várias pessoas, mas no íntimo também, sabe? É legal, né? Assim, é bom, é importante, sabe? Eu aprendo um monte e hoje eu entendo que às vezes ensino um monte também. Por mais que eu não goste, né? Muito certo, tudo bem. Mas, sabe? A gente realmente... Eu aprendo muito com isso, sabe? Com vida na vida de verdade. Senta, conversa, briga se tiver que brigar. É o entender que, de fato, é entender que a vida do outro não é tão fácil quanto a gente acha, né? Ontem a gente teve a pastora lá que pregou ontem no nosso culto, foi top. E era uma oportunidade que nós da casa, né, aqueles que servem, né, de receber uma oração de alguém, né? E aí eu fui pra frente, recebi uma oração dela, tal, do esposo dela também, foi muito bom, glória a Deus por isso, pela vida deles. Né, tiveram lá servindo, né, a gente, né, e tinha uma mesa farta, quem não comeu, quem não quis. Os nossos cultos, né, ultimamente tem sido assim, glória a Deus por isso, né. Mas, sabe, ontem eu recebi oração e depois várias pessoas vieram em mim perguntar, cara, tu tá bem? Pá, meu, aconteceu alguma coisa, conta comigo, não sei o que e tal. E a galera vinha e me abraçava, pá, meu, não sei o que, conta comigo. E eu falando, pessoal, amém, gente, amém, glória a Deus, obrigado, cara. Não, tá tudo bem, meu. E o cara, não, acho que não, cara, tá tudo bem, sabe? Porque nem sempre a gente vai chorar e aquele choro vai ser de tristeza. Nem sempre a gente vai se quebrantar na presença de Deus e vai ser porque ou tu tá em pecado. Talvez tu só sentiu a presença dele e não te acha digno o suficiente de permanecer de pé. E aí tu te ajoelha e ora, sabe? A gente precisa entender muito isso no Senhor, né? De que... os desafios, eles vêm para todo mundo. O compartilhamento da palavra, né? Aqueles que andam mais perto de mim, sabe? Eu falo, cara, existe um tonel, existe um altar que a gente ministra, que a gente prega, mas eu amo a mesa. Eu amo a questão de estar num lugar, tomando um chimarrão, falando daquilo que Jesus fez, já fez no passado, tá fazendo, sabe, no presente e vai fazer no futuro. Né? E posso dar exemplo de pessoas que andam muito perto de mim, né? Eu falo, cara, eu ando com as melhores pessoas, né? Hoje eu tô aqui com a Islinha, agora tá aqui com um telefone aqui apontando pra mim, sabe? Tá, o namorado dela ali, o Vinícius, tá lá, ó, sentado, monitorando pra nós, sabe? A minha mãe tá lá de bracinho cruzado, olhando. Glória a Deus pela vida da minha mãe. Entende? Então eu ando com pessoas hoje que realmente, sabe, abraçam a causa com a gente, sabe? Que realmente sabem que a tua vida não é fácil. Exato. Sabe que às vezes tu vai estar quebrado, né? Tem vezes que tu vai estar feliz, que tu vai sentir que realmente as portas do inferno não vão prevalecer. Tem vezes que tu vai sentir um pouco de medo de ir, né? Até. E a próxima pergunta é sobre isso, né? Sobre o medo, né? Tipo, hoje tu tem medo da tua caminhada cristã? Tu tem medo de alguma frustração, decepção, de não atingir os teus objetivos no Senhor, sabe? Não,
medo não, mas eu me cobro bastante. Eu não tenho medo, porque no momento que eu disse, Senhor, faça a tua vontade, eu sei que ela vai ser feita, independente de mim. Mas eu quero muito fazer parte da vontade dele, então eu me cobro muito. Hoje eu consigo dizer assim que eu não tenho medo da minha caminhada cristã. Eu tenho muito temor sobre as coisas do Senhor, e aí são coisas diferentes. Eu tenho muito temor de ir lá na frente e levar uma palavra pra igreja, pra uma noiva sedenta, que fica olhando pra gente com os olhinhos assim, esperando algo, porque né? eu faço parte desses olhinhos que ficam lá esperando algo, né? Então, assim, é uma responsabilidade absurda. É uma responsabilidade absurda, tá aqui também. Mas medo é uma coisa que o Senhor ele tem tirado muito do meu coração. Glória assim. a Deus, glória a Deus. Mas eu tenho muito temor e eu oro muito por isso, para que o Senhor nunca tire o temor da palavra dele, o temor das coisas que são pra ele, que são declaradas pra ele, porque se não tem temor... Explica um pouquinho, então, pra nós, assim, tipo, o que tu entendeu da diferença do temer, ser temente, temer ao Senhor, temer a Deus, e do que, sabe, de fato, tu entendeu do medo que a gente tem, às vezes um medo de escuro, sabe, um medo de palhaço, de alguma coisa. Então, explica um pouquinho mais pra nós, tipo, o que é esse medo, assim, sabe? Pra mim, tá? Medo. Medo é eu ter real medo de algo físico, humano, natural. Medo. É eu ter medo do escuro, é eu ter muito ataque de ansiedade pra fazer alguma coisa, pra apresentar um trabalho em público. Eu não preciso ter temor a Deus pra apresentar um trabalho pra faculdade, por exemplo. Sabe? Eu posso ter medo disso, eu posso ter medo de falhar, eu posso me cobrar ao extremo com relação a isso. Isso pra mim é medo, sabe? E com relação às coisas do Senhor, esse é um sentimento que eu não tenho mais. Por enquanto, vai saber, né, no futuro. Mas por enquanto não tenho. E o Senhor, ele me tirou esse medo que eu tinha antes. Mas eu tenho a questão do temor, é tu obedecer. Obediência. Obediência. E tu saber e ter certeza absoluta. Daí entra aquela coisa do... Se tem dúvida, Não sabe? vai. Faz parte do temor, entendeu? Porque isso é o ter temor. Porque se eu tenho dúvida, bom, então pode até ser que seja do Senhor, mas ainda não é a hora, então eu não vou fazer. Isso é pra mim como eu entendo ter temor, sabe? Eu não vou ir lá na frente se eu não sentir paz no meu coração. Eu não vou ir ministrar, não ministro a vida de ninguém hoje, mas eu não vou, entendeu? Te entregar uma palavra, um eis que te digo. Nossa. Misericórdia. Isso é forte, né? Eu não vou, entendeu? E eu não tinha esse entendimento antes. E eu passei até a partir de um tempo. E que o Senhor, ele ministra na nossa vida de verdade, assim, ele nos constrange das coisas. E o temor é uma das coisas que ele mais tem me colocado, assim, ó, tu tá obedecendo, então age com obediência. Obediência. Sabe? Dizer que está obedecendo e agir exatamente. com obediência. Tu quer me obedecer, então tu obedece de verdade, sabe? É de verdade. Não é, eu obedeço a Deus, tá, mas... Não, é de verdade. Isso é ter temor, Na minha concepção, obediência de verdade, genuína, é tu ser temente a Deus. Eu não vou fazer nada que eu não tenha absoluta certeza que seja dele. Eu não vou te entregar uma palavra que não veio do Senhor. Eu não vou te entregar nada que, sabe? Eu oro pelas pessoas, amém. O Senhor gosta que a gente ore uns pelos outros, isso faz parte, é bíblico. Aí eu não vou te entregar algo que eu não tenho certeza que é do Senhor. E às vezes até é. E aí ele entrega algo e a gente fica naquela coisa do vou, não vou. Deus levanta outro irmão lá no meio da igreja e manda outro ir. Exato. Mas a gente, assim, ó... Deus, ele conhece as nossas limitações muito, muito mais que nós. Ele conhece o nosso ser muito mais, muito antes, muito, muito superior a nós. Então, tudo que eu acho que eu posso ter medo com relação a isso, sabe? Ele vai tirar. Então, o que resta são dúvidas, espera e obediência. Então, se tem dúvida, a gente não vai. A gente espera. Aí a gente espera, recebe a resposta. E quando é a resposta,
Obedece. Obedece. E não tem dúvida sobre obedecer. Quando, Tu obedece em paz. quando vem, a gente sente que é de verdade, É né? de verdade, não tem erro. É de verdade. Pode ir que, seguinte, se der Ganzep, eu vou estar contigo mesmo. Exatamente. E às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, É. né? Tipo, a gente acha que, nossa, eu recebi assim um direcionamento e vai ser do jeitinho que eu quero. Não, o direcionamento foi de quem? Não é teu pra ser do jeito que tu quer. Vai ser do jeito que ele quer. Sempre vai ser do jeito que ele quer. Sempre. E esse tempo de mesa que a gente fala, dessas conversas, entra numa pregação, né, que uma vez eu falei, ministro com algumas pessoas, é que, né, existiam 2 paralíticos na Bíblia. Um esperou 37 anos, 37, ele ficava aguardando, ansioso, para que alguém levasse ele até um tanque, que ele tinha fé que aquele tanque o curaria, sabe? E ele esperou 37 anos, Jesus veio e curou ele, de fato. Aconteceu a cura dele. Só que tem um outro paralítico da história, né? A gente conversa muito sobre isso, que a palavra vai mencionar que eram jovens. E esses jovens ouviram falar de Jesus, se moveram em obediência porque sabiam que ele era capaz de curar, abriram o telhado de uma casa e aproximaram aquele homem, aquele amigo, aquele jovem para perto de Jesus, e aquele foi curado, né? E hoje a gente tem essa escolha, a gente escolhe que tipo de pessoa nós vamos nos aproximar de fato. Se a gente vai se aproximar de pessoas que vão nos aproximar de Jesus quando a gente estiver mal, ou a gente se aproxima de pessoas às vezes que o tanque vai estar ali, mas não vão querer te arrastar pro tanque, ou às vezes não e não é nem no intuito de não te arrastar, é que elas não entenderam, sabe? Que não é o tanque que cura, mas sim Jesus que cura, sabe? Então esse fato da gente saber com quem a gente vai ter esse relacionamento interfere muito nos nossos medos, porque quando a gente tem relacionamento com pessoas que nos impulsionam a ir para perto de Jesus e realmente entender quem Ele é, e realmente saber que Ele é o Deus do impossível, realmente saber que Ele é o Cristo que nos perdoa, que nos ama, que nos capacita, a gente acaba realmente vivendo, né, o temor de Deus, porque a gente começa a temer Ele e dizer, não, eu não posso fazer isso porque eu amo muito mais o meu Senhor do que eu amo essa situação aqui. Então tu começa a separar o medo, né, humano, que é o do escuro, o de altura, sabe? E começa a viver mais um temor de Cristo de verdade na nossa vida, né? E como isso é bom, como isso é importante, né? Vou trocar a câmerazinha aqui. Mas a questão de quem nos rodeia, quem está próximo a nós, porque podem ter muitas pessoas próximas, né? E a gente pode ser próximos de muitas pessoas, mas tu tem que saber com quem é que tu tá, de quem que tu tá comendo. Essa é a verdade. Da onde tu tá te alimentando. Da onde tu tá te alimentando. Porque se tu te alimenta da fonte errada, e tem muito mais fonte errada, muito mais, sabe? Tu tem que ser alimento certo e te alimentar do certo. Então, a fonte ela não jorra 2 águas, né? Não. Então, assim, tu tem que ter total entendimento disso, sabe? Que nem eu disse, aí entra a questão do discernimento, sabe? É tu te colocar na responsabilidade sobre a tua própria vida. Porque tu tem responsabilidade sobre a tua vida. Tem responsabilidade sobre quem tu escolhe, sobre o que tu escolhe, sobre da onde tu vai, do que tu faz. Então, hoje eu acho que a gente vive uma sociedade onde as pessoas são ensinadas a ignorar a responsabilidade sobre a tua própria vida. Uou, vamos entrar nisso daqui a pouco. Desculpa, atrapalhei. Não, é exatamente Mas, isso. sabe, e isso é algo que tem passado pela minha cabeça por muitas e muitas vezes, assim. Eu sempre penso muito com relação a isso. Tem muitos casos polêmicos acontecendo hoje e tem muitos casos simples acontecendo também. E hoje eu sou a tia do Kids e é muito difícil ser a tia do Kids. Mas uma das coisas que a gente faz é escolher. Eu escolhi ser tia do Kids, sabe? E hoje eu sou uma fonte para eles. Meu Deus. Outras pessoas. Então, eu cuido muito o que eu penso, o que eu falo, como eu falo. Por quê? Porque hoje eu faço parte de uma das fontes que eles comem. E eu tô falando de crianças.
E eu tenho total responsabilidade sobre isso. E eu tenho que entender que se der Ganzep, a culpa é minha, sabe? Hoje é muito fácil tu colocar a culpa no outro. Ah, mas isso não é hoje, né? A gente vê isso na Bíblia 1000 vezes. Bota a culpa no fulano, no Beltrano, no Deus da criação. Mas, sabe? Eu não vou repetir porque foi repetido 1000 vezes. Foi repetido, foi errado. Entendeu? A Bíblia fala que foi errado. Então, por que eu vou ficar fazendo isso, sabe? Se eu fiz alguma coisa errada, pede perdão, te resolve, mas arca com as consequências daquilo que tu tá fazendo, sabe? Hoje a gente vive numa sociedade onde ensinamos as crianças e os jovens a ignorar a sua responsabilidade, sabe? Ignorar a responsabilidade sobre a sua própria vida. Eu coloco a vida do meu filho sobre a responsabilidade da vida sobre a ministração do pastor, sobre a ministração do Everton. Eu coloco a responsabilidade da vida do meu filho sobre a vida da tia do Kids. Eu coloco a responsabilidade sobre a minha vida, sobre o que o Everton vai me falar. Eu coloco, sabe? Só que assim, no momento que tu é adulto, que tu tem discernimento, a responsabilidade é tua. E se tu tem um filho, a responsabilidade desse filho é teu. Não é do pastor, não é da tia do Kids, não é da fulaninho, não é de quem ministra. Amém? São fontes, vão estar sempre disponíveis, amém. Mas a gente tem que caminhar todo mundo junto e ter total responsabilidade sobre aquilo que Deus deu para nós. Porque a tua vida, ela é tua. É tu que tem responsabilidade sobre ela. Então, se tu decide fazer as coisas erradas, pede perdão, te arrepende de verdade e age a partir daí de maneira diferente. Mas não fica colocando a culpa no outro por estar agindo de maneira errada. Porque o Everton não me disse a palavra que eu precisava ouvir. Mas o Everton também não é adivinha, né? Não dá, assim. E não só isso, né? Hoje a gente tá falando no meio igreja e crente. Mas no mundo, assim, as pessoas estão depositando sobre um governo a responsabilidade sobre a própria vida, estão depositando sobre professores a responsabilidade sobre a vida dos filhos, estão depositando sobre... Tu tá transferindo sempre, todo o tempo. Tu vê isso o tempo todo. O jovem chega lá e diz, então eu fiz isso, mas assim é porque os meus pais... Tá, mas quantos anos tu tem? Se tu pode ser jovem, mas se tu já responde por si, aí a culpa já não é mais do pai. E como tu acredita, assim, que a fé cristã, sendo cristão, a gente consegue contribuir de fato pra gente ter uma sociedade melhor? Nossa, a gente deveria, né? Eu acho que sendo honesto. Porque... Tem que ser honesto. Tem que ser honesto. Não, sendo honesto, eu digo realmente de verdade, sabe? O crente sendo honesto. Eu acho que se a gente é honesto com a sociedade, a gente faz parte dela. E muitas vezes o errado é o crente. E a gente nem vê. Mas muitas vezes é. Mas a fé, ela tem total importância na sociedade. Como um todo, sim. Tanto na vida das pessoas que são cristãs, isso é base, é um mandamento. Mas quanto na vida de quem não é assim. Hoje, se tu carrega uma fé que é em Jesus, é nosso dever contribuir com outras pessoas que talvez não tenham, sabe? Tem pessoas que elas vão buscar em outros lugares aquilo que só Jesus vai entregar. Acho que todos nós que não nascemos num lar cristão... Até os que nascem. Então, é nosso dever, sabe? Como realmente sociedade, como cidadão. Fazer a nossa parte. E por mais difícil que ela seja. É dever. Construir algo, né? Principalmente dentro da fé cristã, né? O ser honesto ali que tu falou é ser honesto com as pessoas, né? Isso. De fato, né? A gente ter sentimentos honestos, né? Mostrar uma transparência, né? Exatamente. Essa é a palavra, a gente tem que ser transparente ao máximo, né? Mas pra gente poder ter esse grau de transparência, Jesus, ele é o cara mais transparente que existiu na Terra, sabe? A gente vai pegar toda a história dele, os 3 anos dele na face dessa terra, ele sempre foi honesto com os discípulos, dizendo, eu vou ir embora, né? Eu vou ir. E um dia ele foi, e os caras saíram, né?
E ele voltou, que nem ele prometeu, e passou um tempo com eles de novo. Teve que catar ele. E reuniu todos eles de novo, né? Essa é a palavra, fez uma reunião de novo, tempo de mesa de novo. Ó, eu prometi que vinha, eu vim, né? E uma coisa que eu acho que a gente pode trazer para a sociedade como cristão, a gente ouve muito falar, sabe, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E as pessoas já estão tipo, eu escuto isso há 50 anos, há 100 anos. Mas, sabe, Deus ministrou algo comigo ontem até, né? A respeito disso que eu conversava com Deus, eu dizia, Senhor, como trazer clareza sobre a sua volta, né? Não pegar os trechos da Bíblia que estão explicando de fato o que acontece hoje no mundo, né? Mas, Deus, como é que eu vou trazer com clareza? E Deus disse assim, o Covid? Eu fiquei pensando, como assim o Covid, Senhor? Né? Desenha pra mim. E aí ele ministrou no meu coração da seguinte forma, o Covid começou lá na China. E a galera no Brasil, carnaval, e não, aqui não vai dar nada, aqui não vai dar nada, aqui não vai dar nada, aqui não vai dar nada. Chegou o Covid. Matou um monte de gente, algo que todo mundo falava, as pessoas sabiam que tinha, as pessoas esperavam vir, mas não deram bola. A dengue. A dengue era falado em outros estados, era pouco falado no Rio Grande do Sul e muito menos na cidade de Guaíba, né? Deus me fez lembrar isso. Cara, a dengue há algum tempo atrás, há anos, era falado lá pra cima. Veio descendo, chegou no estado do Rio Grande do Sul, chegou hoje em Guaíba e tá matando pessoas. Algo que as pessoas sabiam que viria, sabia que a possibilidade que aconteceria, só que não deram bola, não deram importância. E ele ministrou no meu coração, cara, vai ser assim quando eu voltar. Uau. Tá sendo falado, tá sendo anunciado, como todas as coisas nessa terra, é anunciado, as pessoas não dão bola. E quando vê, elas batem a nossa porta, sabe? Só que Jesus, ele bate na porta hoje. Quando ele voltar, não vai ter porta para ele bater, sabe? Qual Messias não vai ter porta. Esperado. Exato. É. Então, a outra pergunta que eu tenho para ti é: como você espera crescer na sua fé e relacionamento com Deus no futuro? Deixa eu pensar. Eu não tenho certeza. Não tem um plano? Cara, eu quero crescer em ti, Senhor, a tal ponto. Nossa, eu quero crescer assim, no meu íntimo de... Sabe aquela coisa do... Eu vou caminhar assim, de total dependência. Sem saber pra onde vai. Só total dependência. Isso é um objetivo. Não leve roupa nem água. Exatamente. Esse é o objetivo, sabe? Esse é o objetivo. Não precisa ser agora. Mas esse é o objetivo, sabe? É ter tanta confiança, tanta certeza daquilo, sabe? Que... De dizer, tá, eu não ligo nem um pouco por o resto. Agora eu vou seguir totalmente, sabe? Eu não sei quais são os planos de Deus pra minha vida, assim. Isso. Então eu não sei aonde ele vai me levar. Nem sei se ele vai me tirar daqui, dessa cidade, esse lugar. Daqui a pouco ele nem vai me tirar desse lugar, sabe? Eu não tenho planos de ir embora. Só se ele mandar. Por enquanto, não tenho planos de ir embora. Eu amo Guaíba também. Sabe? Não, não é nem uma questão de gostar ou não. Tem um monte de plano de viagem. Mas agora, embora? Não. Deus nunca colocou isso no meu coração. Então, não, sabe? Mas se ele mandar embora, ou se ele mandar ficar também no meio de um caos, vai saber. Eu não sei, né? Os últimos tempos, eles não prometem coisas boas. Não. É só luta. Então, assim, sabe? Eu quero realmente... Isso é um ponto. É um ponto. Eu quero estar preparada pra isso, sabe? Pras lutas. Eu quero estar preparada pra isso. Forte, né? Tipo, eu quero realmente... Porque assim, eu não quero esperar algo... Nossa, vida é perfeita, maravilhosa, incrível. Não é isso que promete, né? Então, pra que eu vou esperar algo que não é prometido? Quando vê. Sabe? Só promete luta e guerra, gente. Então, eu quero estar preparada pra luta e guerra. Pra ter uma palavra de conforto, ter um... Sabe? Exato. Ter um alvo fixado, né? Exato. E daqui a pouco ser a pessoa que vai direcionar outras pessoas pro alvo, sabe? Porque hoje eu tô bem. Amanhã talvez eu não esteja tão bem. Mas eu sei que vai ter alguém
pra mim continuar me direcionando pro alvo. E daqui a pouco essa pessoa vai ser eu, e eu tenho que estar firme pra isso, sabe? Então, esse é um objetivo. Eu creio que a vida cristã, ela precisa ser uma comunidade, né? É. Um pelo outro, né? Cada um... Porque às vezes a gente vive cada um por si. As pessoas vivem muito um ego da questão do tipo, eu quero ser mais espiritual que fulano. Eu quero orar e quero que o céu venha tremer, porque, né? Para as pessoas verem Deus em mim, sabe? E às vezes tu mesmo não vê Deus em ti, né? Uau! Nossa. Sabe? Tenho carregado algo, né, que eu venho falado pra todo mundo. Meu Deus, não transforma aquilo que tu finge ser. E é verdade. Sabe? A gente precisa estar preparado de fato pra... A graça que não te transforma não te salva. Não te salva. Pode lutar contra ela. Cara, não vai ser salvo. Sinto muito, sabe? Batismo não salva. Reconhecer que Jesus é o único caminho, verdade e a vida também não salva. Por mais que seja um passinho pra ser salvo. E era isso. Acabou? Acabou. Acho que acabou, né? Tem uma frase aqui, ó, que eu escrevi hoje, tá escrito assim, ó. Para todos aqueles que chegaram até aqui hoje, muito obrigado. Saiba que o amor de Jesus é como uma fonte inesgotável, sempre pronta para nos saciar e nos renovar. Quando nos abrirmos a este amor, somos capazes de enxergar a beleza e a bondade que nos rodeiam, e a nossa vida se transforma em um constante hino de gratidão e louvor. Sabe, se a gente pegar aquilo que a gente falou aqui, a gente precisa falar sempre do amor de Jesus. Com certeza. Que ele é o único que pode nos salvar. Não interessa a luta. Por ele que a gente tá aqui. Por ele que a gente tá aqui. Tudo é por ele, pra honra dele, pra glória dele. Sabe? Então era isso. Deus abençoe, muito obrigado. E foi aí o primeiro capítulo. Dá aponta o dedinho pra lá, Carol. Dá tchauzinho. Tchau, gente. Tchau, gente. Deus abençoe. Obrigado, Deus viu? abençoe, Amo galera. vocês.